O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou que a lei da anistia não vale para casos de ocultação de cadáver. Em decisão proferida ontem, a decisão proferida ontem diz respeito a uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra ex-militares acusados de homicídio e ocultação de cadáver durante o período da ditadura militar. Da decisão, Dino afirma que a manutenção da omissão do local onde se encontra o cadáver, além de impedir os familiares de exercerem seu direito ao luto, configura a prática de crime, bem como situação de flagrante. Vamos começar aqui com o nosso querido Rodolfo Maris. O Rodolfo Maris, que é já um experiente apresentador, um articulista, um homem da comunicação, e está agregando novos conhecimentos à sua formação, se formando agora em Direito. É isso, capitão. Meu querido Rodolfo Maris. Que responsabilidade, hein? Lá vem. Eu costumava dizer nas minhas aulas que a anistia é como um farol de milhas traseiro, iluminando a escuridão da estrada que ficou para trás. O que a anistia faz? Ela promove o esquecimento jurídico daquele fato. A anistia passa uma borracha no fato. Em 1979, foi aprovado uma anistia ampla, geral e irrestrita. Ao ser aprovada essa lei, ao anistiar, ela extinguiu a punibilidade. Está extinta a punibilidade de todos os anistiados. E uma vez que você extingue a punibilidade, você não pode mais revogar essa lei. Porque se você revogar uma lei que extinguiu a punibilidade, ela vai estar retroagindo para prejudicar o agente. Então, anistiou. Então, o Brasil tem que mover para frente. Eu queria entender, porque agora a questão da ocultação do cadáver. Aí depois anistia é o crime de corrupção. Quando anistia é um ato de soberania do Congresso Nacional e do Presidente da República, uma lei federal votada e aprovada. Mas você é um comunicador. Sim. Mais do que já um quase advogado. O que o sentimento do comunicador diz? Muito obrigado, Capês, para trazer para o meu mundo da comunicação essa pauta que é tão importante, né? Difícil a gente falar alguma coisa sobre o Flávio Dino, que é conhecedor do direito, tem uma vasta carreira aí no campo jurídico. Então, ele coloca aqui de uma forma e colocando outras nuances dentro dessa característica de crime, né? Que é a ocultação de cadáver. E agora colocando a anistia. Eu, como comunicador, Capês, eu vejo de duas formas, tá? A primeira, é uma coisa benéfica, porque você não pode, por exemplo, pegar crimes do passado, onde houve a ocultação de cadáver, e dar anistia para essas pessoas. Porque talvez a ocultação de cadáver foi um crime que ainda nem foi resolvido. Olha só como é que a gente coloca a ocultação de cadáver. E como comunicador, e eu quero ser aqui um apologeta dentro dessas coisas, principalmente na área jurídica, eu fico feliz quando o Flávio Dino observa essa prerrogativa, essa grande lacuna que existe dentro do campo do direito e começa a fechar essas aspas. Será que vem mais coisas por aí dito dentro da anistia? Porque a anistia, no último mês, foi uma das palavras mais usadas no Twitter, aliás, no X, porque vira e mexe estão pedindo anistia, Capês. Muito bem. Mas aí, meu querido Sérgio Zagarino, se vai ter que rever a anistia, tem que rever para todos os lados. Porque, por exemplo, o sargento Mário Cosel foi morto aos 21 anos de idade quando estava numa guarita do Exército ali em frente ao Círculo Militar, Comando Militar do Sudeste. O tenente Alberto Mendes Júnior foi morto a golpes de coronhada no Vale do Ribeira, desferidos pelo Lamarca. E também os atos de terrorismo praticados, eles também foram anistiados. Então, essa questão, nós temos que buscar o balanço jurídico dos fatos. Ou a anistia vale para todos ou não vale para ninguém. Juridicamente, ela tem que valer para todos, né? Eu sei que o direito são várias opiniões, não é? Eu queria ouvir a sua. O direito, ele nos dá a possibilidade de interpretação. E é nada mais, nada menos do que fez Flávio Dino. A partir do momento que nós falamos de uma anistia, que não é da cabeça de alguém, ela foi tida por um órgão institucional, ela foi dada pelo governo. Ela passou, muito bem disse Fernando Capês, ela passou a borracha em todos os acontecimentos, não se discute mais. Então, essa ação que está sendo julgada pelo STF, que está sendo julgada pelo ministro Flávio Dino, que eu li a decisão na íntegra e entendi a lógica de Flávio Dino.
confesso, ele fez um malabarismo jurídico para dizer que esses crimes que não foram devidamente ali apurados da forma que deveriam ter sido, por causa dessa ocultação de cadáver, ainda continuam se perpetuando, portanto, não foram atingidos pela anistia. Ele fez uma ginástica jurídica gigantesca para colocar ali o seu posicionamento. O que é preocupante nisso? E aí é quando a gente fala da necessidade de uma reestruturação na composição do STF. O ministro Flávio Dino ele tem tido boas decisões desde quando ele foi indicado. Tanto é verdade que ele foi ali o grande protagonista na questão das emendas PIX. De falar, ei, vamos colocar transparência, vamos dar publicidade, não dá para ser a casa da mãe Joana essas emendas. Então foi muito boa a decisão. Alguns outros processos ele vem mantendo essa linha de raciocínio, porém em alguns outros eu acredito que o passado dele, que criou ali toda a sua convicção, acabe de alguma forma ou outra prejudicando a decisão em si do processo. Muito bem disse Capês. Por que então essa anistia está sendo discutida apenas em relação à questão de militares? De novo, óbvio que naquele período da ditadura, gente, eu não vivi, eu sou novo, eu tenho 35 anos, mas eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar muito na vida e eu percebo que ela foi ruim dos dois lados. Não adianta você só dizer que o exército ali, que estava no comando, era ruim, porque do outro lado existiam guerrilheiros, existiam terroristas. Eles tinham a finalidade deles de bater de frente com quem estava no poder, mas na verdade era uma guerrilha armada que inclusive realizava diversos atentados contra as forças de segurança que levaram a óbito vários oficiais. Então, essa decisão, saindo aqui do campo jurídico, porque ele tomou uma decisão jurídica que, de novo, ultrapassa o que nós temos hoje na legislação de que não se discute mais o julgado da anistia, não se discute mais. Porém, essa flexibilização, essa ginástica jurídica fez com que ele tomasse a decisão que vai para plenário para ser validado ou não. Eu acredito que isso ainda vai dar pano para manga, porque não são todos os ministros do STF, dos 11, que acreditam, que compõem esse mesmo raciocínio do Flávio Dino. Guilherme Mendes, sim, o crime de ocultação de cadáver é um crime permanente. Enquanto o cadáver está oculto, o crime, a conduta se prolonga no tempo e a todo momento ela se renova. O fato é que a lei da anistia, ela promoveu o esquecimento jurídico da ação, não do resultado. A ação foi esquecida. No momento que ela foi esquecida, que a anistia passa uma borracha naquele ato de ocultação, aquele ato se extinguiu e a extinção se protraiu junto com ele. Então, é uma questão, a meu ver, que é um raciocínio. O ministro Flávio Dino, não há dúvida, é um homem preparado, inteligente, foi primeiro colocado no concurso da magistratura federal, é um homem que fala coisas que têm sentido. Muito. Mas eu não sou obrigado a concordar com o que eu acho que está errado. A anistia, ela promove o esquecimento da ação. Ou seja, e se a ação extinta, a extinção também se protrai junto com ela. Mas é claro, Guilherme Mendes, o direito é normativo, essa é a beleza. O direito não é como a matemática, não é? 1 mais 1 são 2. No direito, 1 e 1 pode ser mais do que 2. Pode ser 11. Capês, você trouxe o cerne da questão, que é justamente a interpretação entre o crime continuado, não é? Da ocultação, e que cessaria do crime permanente, perdão, com duas alternativas, ou com o aparecimento do cadáver, ou então com o aparecimento da pessoa viva, e aí não teria havido crime. De fato, como já se passaram muitos anos, aqueles cadáveres ou aquelas pessoas que não foram encontradas foram presumidas mortas. E aí, nesse sentido, a construção da tese, quer dizer, não é a tese dele, né? Como você bem colocou, a ideia de que a ocultação de cadáver é um crime permanente, foi essa linha que o ministro Dino colocou. E vai ser muito interessante ver como os outros ministros vão votar. E essa é a minha curiosidade, porque, exceção feita à ocultação de cadáver, me parece que, de fato, a lei da anistia foi levada a cabo para outros crimes. Não vamos também achar que a lei da anistia está sendo revogada por conta dessa decisão. Vamos aguardar primeiro os outros ministros. Mas, sem dúvida, o ministro Flávio Dino tem muito conhecimento sobre legislação penal, inclusive, né? Sem dúvida. Agora, Raquel Galinetti, eu vou usar um outro argumento, o princípio da proporcionalidade. Eu anistio quem matou, mas não anistio quem escondeu o cadáver? O que é mais grave, matar ou esconder o cadáver? Então, pelo princípio da proporcionalidade, deveria ir junto com o crime de homicídio a anistia da ocultação de cadáver. Veja que eu não estou querendo defender os horrores que foram praticados na ditadura. O que eu estou dizendo é o seguinte, este revisionismo
cria insegurança jurídica. O meu grande mote é a defesa da segurança jurídica. Ou seja, acho que os crimes, houve tortura, coisas absurdas praticadas no período de exceção, os porões, o doicode, mesmo até em outubro de 1975, a morte de Vladimir Herzog, onde hoje fica o 36º Distrito Policial. Ninguém está defendendo isso. Mas é uma questão de... Chega uma hora de a gente ter que mover para frente. Essa insegurança jurídica de toda hora fazer esses revisionismos cria uma instabilidade na nação. E aí? Vou ocultar e eu anistio quem ocultou e não anistio quem matou? Perfeitamente. Nós temos que aplicar a lei. A lei não dá exceção nenhuma quando há a determinação da anistia através de um decreto, crimes são anistiados. E qual é a grande celeuma, qual é o grande problema, qual é a grande resistência e até mesmo uma tentativa de inovação legislativa no tocante à anistia? Porque em 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o nosso país, o Brasil, a que desse transparência à investigação, para que desse transparência a um resultado sobre aqueles 70 desaparecidos que faziam parte, que eram guerrilheiros e que foram desaparecidos do mapa. Então, era necessário, através dessa condenação, e condenações de cortes interamericanas são sugestivas, né? São recomendações, não têm o poder de determinar o sistema de justiça aqui do nosso país, mas é um vexame no que diz a direitos humanos, e isso eu corroboro com o que todos falaram aqui. Isso não significa que concordemos nem com guerrilheiros e também com aqueles que querem fazer justiça ao arrepio da lei. Porque eu sempre falo, aqueles que tentam fazer a justiça ao arrepio da lei está do lado do bandido, porque existe posteriormente nulidade e um prato cheio para a defesa e até mesmo para suscitar anistia de crimes que foram praticados no passado. E, consequentemente, descobriu-se em 2014, através do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que o Major Curió, ele coordenou um centro clandestino de tortura lá, conhecido em Marabá como Casa Azul, no sul do Pará, e atuou em Tocantins. Então, claro que a gravidade desses fatos traz revolta, principalmente aos parentes daqueles que desapareceram, dos guerrilheiros que desapareceram. Porém, nós temos que cumprir a lei. Muito bem. E só para não ficar devendo informação, o relatório da Polícia Federal, que levou indiciamento de 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem 96 possivelmente. Usou por 96 vezes o advérbio talvez.